um dos fatos aí desta semana, que nós poderemos chegar aí ao final da semana com essa avaliação, é a apresentação de pesquisas, e que de certa forma são discordantes entre si. A pesquisa divulgada pela ACIEG, Associação Comercial tanto, Industrial de discordantes, eu vou discordantes num sentido... Estou só provocando mesmo. Eu entendi a sua provocação. Discordantes em posições, em nomes, em números. Tem discordância, sim. Então, você vai acompanhar. E esse é um dos destaques do Diário de Goiás que você pode acompanhar agora na sua leitura. Veja, foi divulgada aí uma pesquisa da empresa Directa, apontando Caiado e Zé Hélito na liderança para o governo de Goiás. O que há de discordância? A pesquisa divulgada pela ACIEG, que nós também publicamos ontem, mostra Caiado em segundo, Daniel Vilela em terceiro, Zé Hélito. Esta pesquisa, na estimulada, aponta a intenção de voto em Ronaldo Caiado em Zé Hélito em segundo, conforme você pode ver ali, no segundo subtítulo. Os dados da pesquisa destacam que o Ronaldo Caiado está com 32,70%, Zé Hélito com 19,60%, em terceiro, Daniel Vilela com 14,20%. Quem declarou voto nulo tem 23,9%, não sabe 9,6%. Essa pesquisa tem outros dados que você pode conferir também. A análise da espontânea, Ronaldo Caiado à frente, Marconi Pereira, que não pode ser candidato, Iris Rezende, que é do PMDB com 2,9%, Marquito Vilela com 2,6%, Zé com 2,5%, Daniel Vilela 2,1%, Demóstenes Torres 2,1%. A pesquisa espontânea, que tem nomes que nem foram citados lá na pesquisa divulgada pela ACIEG, contratada pela ACIEG. Outros dados dessa pesquisa você pode acompanhar ali também, rejeição e avaliação de governo, elas estão no diariogoias.com.br. Nós temos aí um fato da semana, Avassi Oliveira. As pesquisas e seus números. E número de pesquisa nós já estamos acostumados. Tem gente que gosta de um lado, tem gente que não gosta do outro, tem gente que contesta, tem gente que cria confusão, tem gente que valoriza mais um resultado, mais outro. Em síntese, já entramos num clima de campanha eleitoral, de certa forma, um clima de 2018, que também é um clima de disputas entre pesquisas. Sim, a campanha começou mais cedo em todos os sentidos, né? A gente já tem 3 pré-candidatos aí se movimentando desde o início do ano. E agora, esse movimento das pesquisas de final de ano. É natural, tá aí, final de ano, você tentar fechar esse ciclo do ano com esse posicionamento de candidatura, tentando posicionar a candidatura. Aí depois vem o Natal, Ano Novo, dá uma arrefecida nisso, volta a esquentar o ânimo lá para fevereiro, porque tem a proximidade do afastamento de quem quer ser candidato no ano que vem, que é o início de abril. Então, são movimentos típicos da pré-campanha ou da campanha, porque pré-campanha também é uma forma de tentar camuflar um pouco diante da justiça a ideia de que é uma campanha em andamento o tempo inteiro, ela só tem algumas fases que vão sendo cumpridas. Pesquisa, não adianta a gente falar para as pessoas, a pesquisa é retrato de momento. Todo mundo entende isso, mas ninguém leva isso a sério. Exato. Ninguém... Por quê? Porque tem o frisson da pesquisa. É verdade. Pesquisa pode ser questionada. Óbvio, toda pesquisa, melhor que seja pesquisa, ela pode... por que tirou esse município? Por que não acrescentou aquele município? Regiões que são consideradas... Uma pesquisa, a região norte inclui municípios que são até da região oeste. A outra pesquisa põe uns nomes e exclui outros nomes. Tudo isso faz parte da movimentação. É fato que as pesquisas que a gente está vendo agora não são pesquisas propriamente encomendadas por veículos de comunicação que querem enxergar ou querem apresentar um quadro. São muitas vezes pesquisas de candidatos, de grupos de candidatos, ou então de entidades interessadas
aí você tem viés a ser considerado. Outra coisa, a respeito das pesquisas, todo mundo desqualifica, Altair. Ontem eu estava rindo disso, né? Você fala, amanhã tem pesquisa. Aí já começa não, mas essa pesquisa é do governo, essa pesquisa é da oposição. Aí desqualifica antes da divulgação. Não, nem sabe o resultado. Aí fica assim, o tempo inteiro desqualificando e tentando carimbar a pesquisa. Mas também o dia inteirinho as pessoas ligando e falando, gente, quais os nomes da pesquisa? Não, você tem o nome da pesquisa. Me adianta os números da pesquisa. É verdade. Aí essa agonia e esse frisson. Acho que é uma coisa que temos que considerar é que o clima e a ambientação não mudou. A oposição continua vivendo de pesquisa alheia, mostra amadorismo. Então é o desespero de PMDBistas, nem tanto de gente caiado, mas principalmente PMDBista, para poder saber ou tentar desqualificar uma pesquisa porque aquela pesquisa seria de governo e tudo mais. Da parte do governo, quando eles têm o controle da pesquisa, eles já sabem o que vai sair antes. Então, eles já organizam, inclusive, a narrativa, de direcionamento que a pesquisa vai ter. Quando não é uma pesquisa deles, que foi o caso da CEPES, lá da CIEG, já fica aquela agonia para poder saber como é que vai ser a repercussão e os números e tudo mais. E esses movimentos são comuns, são tradicionais. E aí mostra que o governo vai ter que prestar mais atenção, porque mais gente trazendo mais pesquisa de mais institutos, nem sempre confiáveis, e isso confunde o jogo, pode ser bom e pode ser ruim. Então, quem vinha agindo mais profissionalmente, que são os governistas, vão ter que repensar a estratégia deles, e a oposição, se conseguir continuar pautando a sua campanha e a sua movimentação em pesquisa alheia, ou em pesquisa compartilhada, porque tem isso também, né? Institutos que fazem pesquisa para o governo e para a oposição ao mesmo tempo, se continuar nessa, mas vai olha, a empresa seguir de pesquisa, pelo mesmo caminho. A empresa de pesquisa faz pesquisa por encomenda, por alguém que contrata. Sim. Agora, é fato que tem a obrigação de acertar. Ou tem apenas uma obrigação, não de acertar, não, tá equivocado. Tem a obrigação de mostrar, do ponto de vista de método, do ponto de vista de execução, do ponto de vista de coleta de dados, na consideração sobre o erro, lembrando até o antigo professor Safatli, o erro amostral e o erro não amostral. Evidentemente, erro amostral é fazer uma amostra equivocada, mas executar uma amostra realista, uma amostra correta, que evite o erro não amostral. O que é o erro não amostral? Um entrevistador senta numa esquina lá de Quirinópolis e responde todos os questionários. É um erro não amostral. Ou um entrevistador está numa esquina em Quirinópolis, um entrevistado percebeu o que ele está fazendo, ele vai lá e chama outros para ficar abordando ele. Então, o contato com o entrevistador é feito por pessoas interessadas. É o erro não amostral. Me lembro muito bem, o professor Safato me explicou isso já tem quase 15 anos. E aí, vamos recordar também a recente entrevista que fizemos com o professor Luiz Signates, Sim. dizendo que levantamentos quantitativos, nesse momento, mostram um grau de conhecimento. Bom, nós, com esses dados, com essas informações, temos pontos a questionar sobre isso. Mas há um fato, do ponto de vista político, que é a guerra da opinião, a guerra dos números. A partir do momento que a pesquisa é divulgada, pronto, aí ela ela interfere. Todo esse contexto aí da metodologia, do erro amostral, já não vale. O que está agora, né, é o número. É porque o número é que fica na boca das pessoas. E o número é o que é debatido. E avalia aí que há uma seguinte situação. Das duas pesquisas, considerando as duas pesquisas, Caiado é o mais conhecido, isso já era conhecido. Continua liderando. Continua conhecido. Isso é fato. 3 candidatos estão entre os mais citados. Caiado, Zé Ayrton e Daniel. Isso já é fato conhecido também. Então, a única coisa é a posição de Daniel e de Zé Ayrton entre uma pesquisa e outra. Essa é a única dúvida.
qual que estaria mostrando a realidade desse momento. Considerando aí que temos candidatos que estão em movimento, não dá para dizer que uma está mais acertada que a outra. Mas é fato que o clima da pesquisa da ACIEG, de que o Zé Hélito estaria até, né, alguns considerando até carta fora do baralho, agora os aliados dele, com essa outra pesquisa, mostram que ele está na disputa, sim. Ou seja, uma pesquisa anula a outra em se tratando de José Hélito. Uma anula a outra, de certa forma. Anula, ou uma interfere sobre a outra. Em relação a Daniel Vilela, nenhuma e nem outra pesquisa, na minha opinião, muda a estratégia dele, além de considerar isso que você diz aí. Porque Daniel Vilela precisa correr muito para convencer seus aliados, para movimentar seu partido. Então, nenhuma nem outra muda a estratégia. As duas pesquisas dão reforço à candidatura de Ronaldo Caiado, penso. Olha, o cenário é o mesmo. Caiado liderando e uma disputa de segundo lugar. De segundo lugar. Aquela coisa, se considerar que Caiado não está no jogo, se o PMDB falar, não, eu sou candidato, e o Caiado falar, não, o PMDB tem um candidato, então eu não sou candidato, a disputa está entre Zé Hélito e Daniel Vilela. Esse é o ponto. E nessa disputa entre Daniel Vilela e Zé Hélito, não há favorito. Os dois estão batendo cabeça. Então, o ponto fora da curva aí chama-se Ronaldo Caiado. Né? O Caiado sendo candidato, o cenário de disputa é um. O Caiado não sendo candidato, o cenário de disputa é outro. E aí vem um outro aspecto também. Caiado sendo candidato, como? Com o PMDB ou sem PMDB, é outra questão a ser considerada. No caso das pesquisas, Altair, o trabalho profissional, que é o que a gente está falando aqui, e o amador é ficar pautando comentário e visão em cima de pesquisa alheia, em cima de pesquisa que não tem controle, pesquisa que tem uma metodologia de um lado, metodologia de outro e tal. Então, você não tem um parâmetro real. O que é uma coisa mais profissional? É parar de achar que pesquisa é gasto e entender que, num processo eleitoral, pesquisa é investimento de verdade. E aí, você ter não apenas um levantamento, mas levantamentos sequenciais para você ver curvatura de números, para você ver tendências, para você perceber mudanças no cenário. E aí um instituto, qual a diferença de um instituto pequeno para um instituto grande? O instituto que tem mais qualidade. O Instituto Qualidade, ele se cerca de recursos para não ser enganado, inclusive, pelo eleitor ou para o seu entrevistador. Você deu o exemplo aí daquele entrevistador que fica sentado na esquina e construindo a pesquisa porque está com preguiça de trabalhar, porque está cansado. É o erro não amostral. Ou então porque alguém vê. É um erro amostral. Pois é. Não amostral. Hoje tem institutos, eu sei que o Instituto Groupon, por exemplo, que ele faz a geolocalização e, ao espalhar os seus entrevistadores, ele faz um monitoramento, inclusive via satélite. Ele sabe o caminho do seu entrevistador. Isso. Se ele está parado. Se ele está parado. O entrevistador parado é problema. Então, diminui a margem para esse tipo de engano, de erro, de sei lá, de trapaça, de qualquer coisa. Então, essa é uma diferença. Então, pesquisa sequencial, uma pesquisa que segue parâmetros definidos. Eu não estou afirmando que nem a Direta e nem a CEPES estão erradas. Não estamos falando disso. Nós não estamos afirmando isso. Nós estamos afirmando que há pessoas que contestam as pesquisas, mas não sabem nem como contestar. Não sabem nem do que contestar e não sabem nem como é que se conduz uma pesquisa. Então, primeiro, eu não estou colocando aqui sob dúvidas CEPES e Direta. Acho bobagem essa estratégia de tentar desqualificar a pesquisa. Só tem um jeito de você desqualificar uma pesquisa. Mostra outra. Mostra outra. Entendeu? Porque é o seguinte, a hora que a pesquisa é mostrada, ela sendo uma pesquisa honesta ou não, ela interfere. Ela vira parte do jogo. Então, pesquisa faz parte do ambiente. É uma discussão pequena, menor. Exato. Um fato que a pesquisa direta, por exemplo, a gente fala de diferenças de metodologia, né? Quando o entrevistador faz uma sequência de perguntas, o entrevistado tem um ambiente. Sim. O ambiente da pesquisa interfere muito. Tem uma pergunta na pesquisa direta divulgada hoje.
Você votaria no candidato apoiado pelo governador Marconi Perillo ou na oposição? Votaria com certeza. A pergunta já tem uma dúvida aqui. Você não inclui duas questões numa pergunta, certo? Você votaria no candidato apoiado pelo governador Marconi Perillo? Interrogação. Devia parar aqui. Mas entendi que a resposta é votaria com certeza, ela é estimulada, certo? Então, votaria com certeza, 32%. Não votaria, pois vota na oposição, 29%. Não sabe dizer, 38%. Essa, por exemplo, é uma questão que você não tem como discutir ela com a pesquisa CEPES, porque não tinha essa pergunta. Tá aí, não é? Uma visão geral, eu não estou dizendo que os números comprovam isso, a visão geral é o seguinte, olha, existe uma polarização tradicional no estado de Goiás. Ainda não houve quem rompesse essa polarização, que a terceira via... Ninguém conseguiu romper. Então, quem conseguisse romper, exatamente. Então, na polarização, significa o seguinte, qualquer candidato que sair, ou pelo PMDB, que é o que representa uma oposição, ou pelo governo, vai sair com a margem de mais ou menos 25%, 30%. Assim, é um candidato daí. Então, essa discussão a respeito, o Daniel só tem 8%, 9%, é um candidato que não se viabiliza, não tem... É uma discussão que, no meu entendimento, ela não tem pé na realidade. A mesma coisa vai para Zé Hélito. O Zé Hélito é frágil, o Zé Hélito é fraco porque não consegue chegar a 10%, tal. Também é frágil. Por quê? Porque se o Zé Hélito virar o candidato do governo e se Daniel Vilela virar o candidato da oposição, mesmo, confirmando isso nas convenções e tudo mais, eles são candidatos de 25%, 30%, exato. Porque é a polarização. Então eles já saem por aí. Esse número dessa pesquisa mostra razoavelmente isso. Tem 40% navegando. Então a pergunta que se faz, que é a que nós recorrentemente fazemos, você vê a pauta que a gente utiliza no DG aqui e tudo mais, é a competência, a habilidade de Zé Hélito, de Daniel e de Caiado para construir as suas candidaturas. Porque a liderança de Caiado, ela também é uma liderança que pressupõe questionamentos. Né? Não, o exemplo de Caiado, de quem lidera a pesquisa, mas não tem estrutura de partido por trás dele, o exemplo mais claro e mais próximo é o de Demóstenes II em 2005. 2005, né? Demóstenes era um nome... também nacional, como o Caiado tinha uma projeção enorme, mas quando deixou de ser um candidato do governo, que era a proximidade dele, e não se transformou em um candidato da oposição, ele virou pó. Foi menos de 100 mil votos na eleição, porque a eleição continuou polarizada entre governo e oposição puxada pelo PMDB. Então, Caiado, por isso Caiado talvez já tenha dito que ele só vai ser candidato se for candidato com o PMDB junto com ele. Então, se Caiado for um candidato do DEM e existir um candidato do PMDB, Daniel Vilela, Maguito, etc., e um candidato do governo, o mais provável é que a eleição seja polarizada nessa disputa, né, no que está no segundo plano aí, que é Zé Hélito e Daniel. E Caiado tem a dificuldade de sustentar a candidatura dele. Então, essa discussão a gente tem feito, a gente faz recorrentemente aqui, porque eu acho que é a discussão que importa. E um dado da pesquisa, aí, das duas pesquisas, Altair, que é relevante dentro dessa visão de interpretação, que eu acho que vale a pena ser considerado, é a proximidade no espontâneo entre Daniel Vilela e Maguito Vilela. O que mostra que Daniel teve um crescimento como nome apresentado, qual que é o Signados fala que agora é o momento de conhecimento, tudo mais. Então, que Daniel, de conhecimento. Que Daniel teve uma evolução que já colocou ele no mesmo patamar de Maguito, porque até há pouco tempo a conversa era, o Daniel não existe como candidato, tem que ser o Maguito. Hoje não. Em termos de pesquisa, Daniel já está equivalente, pode-se dizer. Né? E se você pensar que Daniel carrega o fato de ser novo, é a novidade e tal, ele pode ser, teoricamente, um melhor candidato que Maguito Vilela. Acho que esse é um fato
a ser considerado. Em relação ao Zé Hélito, permanece a questão. Ele é um candidato com a base unida ou com a base desunida? Da mesma forma, Caiado, é o mesmo dilema que enfrenta Caiado. Zé Hélito é um tipo de candidato com a base unida, mesmo ele sendo governo, sai com 30%, e é um candidato sem base unida. O Iris Rezende, sozinho, porque o PMDB se dividiu no apoio dele, quase ganhou de Marconi Perillo e teve uma votação alta, mas não foi suficiente para ele vencer a eleição. Por isso, mas, olha, mas eleição também com pesquisa fica bom, né? Fica. Não, divertido. Olha, fica divertido. Aí nós estamos, ontem e hoje nós estamos falando três dias divertidíssimos. 3 dias. E vem mais por aí. Tomara. Quando aparece uma, aparece outra. Daqui a pouco vem o levantamento DG. Quem sabe o Data DG? Aguarde! Em breve. Tchan, 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 tchan. Nós não temos efeitos sonoros aqui para fazer isso. Aguarde em breve o Data DG trazendo números para você.